A única experiência que para mim, assim, todos esses 28 anos de vida no Espírito, para mim é clara, que eu posso dizer para você, eu experimentei o dom da fé. Foi há muitos anos atrás, eu acredito que isso deve ter acontecido em 1994. Então nós estamos falando de pelo menos 22 anos. Eu fiz uma viagem, eu tinha na época uma Brasília 74, carburação dupla, daquelas fazia redemoinho no tanque, tanto que bebia gasolina. Eu brinquei durante muito tempo que aquilo era o devorador não materializado, enlatado na minha vida. Pensa num carro, irmão, que só Jesus sabe, aquele início de ministério, né, muita dificuldade. Era tão comum a gente ficar sem gasolina e ter que empurrar o carro para o posto no início do ministério, que eu e um outro colega da equipe, a gente tinha uma competição de quem conseguia abastecer mais no posto, e só valia contar quando chegava com o carro empurrado. Se chegasse de qualquer outra forma, acabou, está na banguela, não conta. A gente só contava quando chegava empurrando. Ele tinha um recorde de 41,3 litros, era a marca dele, e eu era o campeão com 41,5 litros. Então, eu sei exatamente o que eu estou te falando, porque muitas vezes fiquei sem gasolina com aquele carro. E nesse dia específico, saí fazer uma viagem. Normalmente, mesmo quando eu saía, eu estava morando já em Guarapuava, mesmo quando eu saía com o tanque cheio, eu não conseguia chegar na divisa do estado, entre Paraná e São Paulo. Precisava parar antes, abastecer, e antes de chegar no destino, lá em São Paulo, ainda abasteci uma segunda vez. Eu conhecia muito bem o carro. Aquele dia eu saí fazer uma viagem sozinho, pensei, hoje não vou dar carona para ninguém. Como já andei muito de carona anteriormente, eu gostava de dar carona até para poder evangelizar. Mas pensei, hoje vou dar carona para ninguém, quero orar em língua daqui até São Paulo, e estava, irmão, uma glória naquele carro. Mas eu passo por um milico, um soldado do exército está pedindo carona. Minha reação foi, não, hoje não. E a hora que eu estou passando por ele, o Espírito Santo traz uma convicção forte dentro de mim. Eu quero que você testemunhe de mim para ele. Irmão, até eu consegui parar o carro, foi tão longe que eu tive que ficar buzinando para o cara para dizer que era com ele. Aí ele veio, eu lembro quando apareceu na janela, eu falei, você vai para onde? Ele falou, para a divisa do estado. Eu falei, sobe aí que eu te levo. Irmão, estava empolgado, com o comando de Deus para evangelizar o cara, falei, vou ganhar essa alma para Jesus. A gente já tem que fazer isso sempre, mas quando Deus te empurra, você sabe que tem algo preparado. Mas quem disse que aquele cara me deixa falar de Jesus para ele? Eu começo a tentar falar, ele vai me dando um corte atrás do outro. E eu comecei a me aborrecer. Aliás, você já percebeu em vários testemunhos que eu conto aqui, que tem uma tal de irritação que aparece de vez em quando. E eu comecei a me aborrecer, me irritar com o cara, porque eu penso, eu já estou dando carona para ele. Ele não é obrigado a acreditar no que eu falo, mas ele podia pelo menos ter educação de me deixar falar. Eu tento, ele vai me dando um corte atrás do outro, eu parei, daqui a pouco passamos na frente de um restaurante, eu lembro que eu parei e falei para ele, eu vou almoçar, você decide se me acompanha ou se espera aqui fora. Ele falou, não, eu vou te esperar. Pensei, irmão, um moleque, 18 anos, alistado no tiro de guerra, viajando de carona pode ser economia, não necessariamente falta dinheiro, mas não querer almoçar, irmão, é falta de grana, você pode ter certeza. Eu falei para ele, ó, se for por falta de dinheiro eu pago, beleza. Aí o cara entrou animado. Falei, agora eu vou conseguir evangelizar o cara. Estou dando carona, estou pagando almoço, estou fazendo mais do que obrigação. Nós sentamos, irmão, eu confesso que poucas vezes eu vi alguém comer tanto como aquele rapaz. Acho que ele estava uns 3 dias sem comer. Irmão, ele botou tanta comida em cima do prato que eu achei que a porcelana ia quebrar embaixo. Pegou uma colher, não foi nem o garfo e a faca, ele debruçou em cima do prato e ligou a máquina. Tchac, 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 tchac. Eu falava com ele, dava uma paradinha, outra, e não estava nem aí porque eu estava falando. O irmão foi me dando uma raiva, pensei, perdi o dinheiro do almoço ainda. E a irritação foi aumentando num ponto que dentro de mim, eu não tenho nenhuma alegria, pelo contrário, eu tenho vergonha de falar dessa reação, mas dentro de mim eu explodi, consegui segurar para não sair por lá de fora. Mas pensei, estou te dando carona, estou te pagando comida, para poder pregar o evangelho, você não me deixa, dentro de mim pensei, pois vá para o inferno, criatura. Assim, bem cheio do amor de Jesus. E quando eu saí para o carro, saí decidido, não falo mais com essa criatura daqui lá. Falei para Deus, eu desisto, eu achei que era você falando comigo, eu tentei, estou fora desse negócio. Aí nós entramos no carro, aquele silêncio constrangedor, aí ele começou a querer puxar papo. Agora quem não queria era eu. Em algum momento ele falou para mim, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Tipo assim, entendeu o que eu queria fazer com você, você não deixou? Ele, que legal. Eu, legal por quê? Ele de repente me olha, não sei se pensou que eu era meio doido. Falou, não, eu sempre quis saber a diferença entre a minha religião e a sua.
Será que você não pode explicar? Minha vontade era gritar, eu estou tentando isso desde a hora que você entrou no carro. Mas pensei, vou aproveitar a chance. Mas, irmão, como eu já estava irritado mesmo, entrei com os 2 pés no peito do rapaz, sem dó nem piedade. E ele está lá, agora está me ouvindo. E eu estou sem entender. Falei, o que aconteceu que esse negócio está funcionando? Eu percebo que o marcador da gasolina encosta na reserva. Aliás, eu brinco que naquela Brasília não era nem reserva, era um grito de desespero. Era 10, no máximo 15 quilômetros, se desse uma boa banguela na estrada. Aquele carro ia parar, eu sabia. Então, o primeiro posto que eu vi, irmão, já dei certo. Saí da rodovia para o acostamento, só estava esperando do acostamento a entrada do posto para ir para dentro. E, de repente, o Espírito Santo falou comigo e disse, se você parar, você vai perder essa conversa. E se você perder, você não retoma mais. O que eu entendi, Deus está dizendo, eu intervi para essa conversa que não estava rolando acontecer agora. Se você parar, você perde e você não tem outra chance. E uma lógica, a cabeça da gente começa a querer racionalizar e lutar contra. Mas se eu não parar aqui, eu não vou parar na estrada sem gasolina de qualquer forma. Mas, irmão, ao que eu e você precisamos aceitar, se Deus deu um comando, o comando deve ser obedecido. Eu, na hora, dei a seta de volta, voltei para a estrada e pensei, seja o que Deus quiser. Dentro de mim, a minha cabeça gritando, vai parar na estrada, qual a diferença? Eu falei, se Deus falou, a responsabilidade é dele. E uma hora que dentro de mim, eu falei, se Deus falou, a responsabilidade é dele. Pensa numa fé que tomou conta de mim. Mas aquele negócio tomou conta de mim. Mas era uma fé tão louca, eu surtei. Um nível de fé assim, fora do comum. Irmão, eu ia com aquela brasilinha até a China, eu voava, andava em cima da água, eu fazia qualquer coisa. Foi um negócio assim, absurdo. Eu não consigo te descrever, mas eu enlouqueci. Irmão, aquele marcador estava lá encostado já na reserva. Eu andei, irmão, até a divisa de estado, que normalmente eu nunca chegava. Aquele dia eu já tinha saído da minha cidade com um pouquinho mais de meio tanque. Dificilmente eu teria passado aqueles primeiros, né? O local onde eu não abasteci até a divisa de estado, dava mais ou menos uns 150 quilômetros. Até o momento onde ele desceu, eu não teria andado 15, eu andei sem gasolina. E eu tinha vontade de rir daquele marcador. Eu olhava para aquele marcador, eu tinha vontade de zombar dele, eu estava por cima, entendeu? Só que quando nós chegamos na divisa de estado, terminei, abençoei, o cara desceu. No que ele abriu a porta e foi descendo, eu pensei, isso tudo era por causa dele. Uma hora que eu pensei, isso tudo era por causa dele, eu senti que minha fé começou a sair junto. Eu fechei a porta rápido, como se isso aqui fosse segurar a fé. Aquele marcador do qual eu estava zombando, eu senti que agora ele começou a zombar de mim. Eu lembro que eu botei a mão em cima dele, orar em língua. Eu falei, Senhor, pelo menos até o próximo posto. Porque eu não sabia que o próximo posto estava a 50 quilômetros, não, 70 quilômetros de distância. Eu sei que eu andei naquele dia, 220 quilômetros sem gasolina. Isso era perto do que eu faria com o tanque. Eu andei 220 quilômetros quando não teria andado 15. Mas mesmo assim, quando eu lembro que não aparecia posto na estrada, eu peguei e entrei numa cidade. Falei, deixa eu resolver logo esse negócio. Quando parei no primeiro posto, o frentista veio gritando, não tem gasolina. Pensei, ainda bem que eu não desliguei. Tentei mais alguns postos dentro da cidade, tudo sem gasolina. No fim, achei um que tinha. Falei pro frentista, tem gasolina? Ele falou, tem. Falei, você tem certeza? Ele falou, tem. Mesmo? Falei, eu vou desligar. Deve ter pensado, é louco. Mas eu lembro que eu desliguei o carro. Eu desliguei, ele abasteceu. Quando ele abasteceu, ele falou, que estranho. Falei, estranho o quê? Ele falou, moço, eu trabalho com esse negócio faz tempo. Eu nunca vi nenhuma Brasília como a sua caber mais de 41 litros e meio. Eu sabia que ele estava falando a verdade, porque era meu recorde. Eu falei, quanto é que coube hoje? Ele falou, 42 litros. Ele falou, você estava seco, tinha uma gasolina nem no carburador, ele falou. Eu falei para ele, você não faz ideia. Mas a verdade, irmão, que a hora que terminou esse negócio, eu saí, na minha mente, quando eu saí daquele posto, eu não conseguia mais acreditar que aquilo tinha acontecido. Eu fiz 7 vezes aquela viagem, aquele trecho. Eu marquei 7 vezes a ida e a volta para chegar a quilometragem. Eu pensei, não, o marcador que estava errado, vai ver o tanque não estava vazio. Eu saía da minha cidade com o tanque cheio, eu não conseguia chegar na divisa de estado. Irmão, eu fiz 7 vezes esse teste, para pelo menos conseguir aplacar a minha cabeça e dizer, se você não entende o que aconteceu, pelo menos não invente outra resposta, porque não cabe nisso. Mas o que eu estou dizendo, naquela hora era tão simples acreditar que aquilo estava acontecendo. E antes e depois, irmão, parece que ficou um pouquinho mais complicado. Mas naquele momento, a sensação que eu tenho
é que Deus deu um complemento entre o meu nível de fé e aquele que era necessário. Por que Deus fez isso? Não era para eu não gastar dinheiro na estrada com gasolina. Às vezes eu conto esse tipo de testemunho e fico até meio chateado, que vem o irmão depois: ô pastor, ora pelo meu carro aí, para ver se pelo menos fica mais econômico, né? Eu falei: irmão, se fosse assim toda hora, todo dia, você acha que eu parava para abastecer? O propósito naquele dia, irmão, não era me livrar de despesa. O propósito naquele dia era que uma alma... Agora, olha para cá um instante, querido. Você não tem ideia do que Deus está disposto a fazer por causa de uma alma. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, o Espírito Santo diz: sai daí. Vai para a estrada que está deserta. Já pensou nisso, irmão? Você está à frente do avivamento, eu digo: vai para um lugar que não tem ninguém. Mas Filipe obedece o comando, vai para lá. E de repente ele está lá. Essa estrada está deserta, de repente aparece um. Vem passando um etíope, um eunuco. O Espírito Santo diz: sobe na carruagem. Irmão, vamos parar para pensar. O cara está numa estrada, pegando uma carona só de ida para a Etiópia. Não é uma linha de ônibus que tem um ponto final, quando terminar você volta. Ele está subindo uma carruagem que só vai, ele nem sabe como volta. Mas é o que eu e você precisamos entender: quando eu e você entramos nas loucuras de Deus, Ele se torna responsável por aquilo no qual eu e você nos envolvemos. Quando terminou o serviço, já tinha evangelizado o suficiente, batizou o cara. A Bíblia diz: Filipe, quando saía da água, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor o arrebatou. Filipe foi o primeiro no Novo Testamento a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que ele se achou em Azoto. Eu fico tentando imaginar como que aterrissou. Você desce correndo com o cabelo para trás, como que foi a cena. Mas, irmão, essa experiência gloriosa que Filipe teve só aconteceu porque ele ousou entrar na loucura de Deus. Quem está entendendo, diga amém.